E ação! Oi, gente! Tudo bem? Não. Pera. Agora foi. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Demorei, mas estou aqui, apareci, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Se inscreve no canal da minha mamãe. Um beijo. A pedido da Karen, uma inscrita nova aqui no canal. Muito obrigada por se inscrever. E um beijo. Ela pediu pra eu falar sobre a minha vida de casada, né? Ela viu que eu era casada, eu sou jovem e tudo mais. Então por isso que eu vim aqui falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida. Por que eu casei jovem? Por que eu casei com 17 anos? Qual foi a reação da minha família quando eu falei que eu iria casar? Enfim, tudo isso daí. Então, gente, tudo começou quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu conheci o meu esposo. Os meus pais, eles namoraram muito jovens, enfim, se casaram muito jovens. A minha mãe se casou com 16 anos, mais jovem que eu ainda, né? Então, eu acho que eles meio que entenderam, né? Quando eu conheci o meu esposo e tudo mais. Eu já tinha uma mentalidade, assim, um pouco diferente do que das meninas da minha idade. Eu acho que eu amadureci muito jovem. Não sei, enfim. E também eu nunca fui de dar muito trabalho pros meus pais, enfim, gente. Eu acho que eles confiaram em mim pra eu ter um relacionamento, sabe? Então foi tudo bem conversado. O meu esposo conversou com o meu pai e tudo mais, eles conversaram, tudo bonitinho. Pros meus pais foi tudo muito tranquilo. Então foi conversado, né, gente? As regras, enfim, tudo isso, 14 anos, né? Já para a família do lado do meu esposo, a situação foi mais difícil. Eles não aceitavam que a gente queria namorar e tudo mais. Então a gente não teve o apoio do lado de lá. Tivemos de algumas pessoas, porque ele morava longe, né? Ele tinha que viajar para me ver. E ele só tinha 16 anos, então tinha toda aquela preocupação, até entendo, né? Deus, tem que viajar, é longe, ir pra São Paulo, um lugar perigoso, né? Então, eles que são do interior, lá é tranquilo, né? Aqui em São Paulo já é uma bagunça, e roubo, e isso, e aquilo, enfim. Então, acho que isso atrapalhou mais ainda. Talvez esse tenha sido até um motivo. Mas beleza, né? Quando a gente quer de verdade, a gente gosta realmente de uma pessoa, a gente dá os nossos pulos. E foi o que a gente fez, a gente deu os nossos pulos. Foi muito difícil pra gente, muito difícil mesmo, mas a gente relevou. Então, quase 3 anos depois, a gente decidiu se casar. E aí que foi a bomba. Então, a minha família, é igual eu falei, eles já estavam por dentro, então eles sabiam que a gente ia querer casar uma hora ou outra. A família do lado dele ficou bem assustada. Tipo, o quê? Como assim? Entendeu? A gente foi em frente, mas foi muito difícil. Foi muito, a gente se pegava assim, chorando mal pra caramba, porque a gente precisava, sabe, do apoio da nossa família, de todo mundo. E a gente era muito novo, sabe? Mas a gente não era criança. Tendo Deus como a nossa base para nos dar sabedoria, entendimento, porque casamento não é uma brincadeira. Casamento não é só brincar, sabe? De colocar aliança e entrar num tapete vermelho. O casamento não é só isso. E eu sempre soube disso. A minha mãe sempre conversou muito comigo. O que é certo e o que é errado. Perfeita ela não é. Ninguém é perfeito. Mas ela sempre me ensinou a verdade. E eu sempre guardei pra mim. Eu sei que ele é a mesma coisa. A gente nunca levou isso como uma brincadeira. E a gente viu que a gente queria ficar junto. Sabe, a gente sempre se deu muito bem. Então, por que não levar adiante esse relacionamento, sabe? Enfim, muitos não concordariam, né? Várias pessoas namoram, tipo, 10 anos, enfim, pra casar. Acho que cada um é cada um. E a gente sabe, a gente sente o momento que a gente deve fazer as coisas. O lugar não foi de um dia pro outro. Acordei e quero casar. Não foi. Isso levou 3 anos. A gente teve tempo pra pensar, pra se conhecer. Teve tempo. Mas muitas pessoas não concordaram. E, gente, foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil. Porque eu queria que todo mundo ficasse junto. Gente, eu era muito nova. Eu sou uma pessoa muito nova ainda. O que é 19 anos, né? Mas eu não sou criança. E eu tenho maturidade suficiente pra decidir o que eu quero na minha vida. O que eu quero pra minha vida. Isso não significa que eu não vou errar, que eu não vou falhar.
enfim, que eu não vou fazer escolhas erradas, mas é aí que a gente aprende. Se a gente faz uma escolha errada, a gente aprende. A vida é assim, as pessoas precisam ter a oportunidade de errar para poder aprender. Mas enfim, não foi o caso, graças a Deus. Casar foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, eu amadureci demais com o meu casamento. Nunca que isso me atrapalhou em alguma coisa, pelo contrário. E fora que quando a gente tem alguém pra sonhar junto, pra fazer planos e tomar decisões, é muito melhor, sabe? Isso sempre foi o que eu quis pra minha vida. Eu sempre quis, assim, ter uma vida assim. Eu não esperava que ia ser tão jovem, mas aconteceu e foi bom, fez bem, sabe? E quando eu conheci o meu esposo, eu tava numa fase muito difícil da minha vida, eu. Tava numa fase bem complicada da minha adolescência. Eu ainda vou falar sobre isso aqui no canal, porque eu acho que é importante a gente conversar. Eu assisto canais, vários canais, e as meninas falam, comentam sobre esse tipo de coisa e me faz bem. Às vezes eu preciso ouvir, preciso ver que pessoas passam por isso também. Então eu quero passar isso aqui no meu canal. Eu quero contar pra vocês o que eu já passei, as coisas que já aconteceram na minha vida, sabe? E dizer que é normal, sabe? As pessoas têm milhares de problemas. Então eu quero trazer isso aqui pro meu canal e eu quero contar mais sobre esse tipo de coisa pra vocês. Mas então quando eu comecei a namorar com o meu esposo, ele foi um grande apoio emocional pra mim. Às vezes você pode até pensar, nossa, mas que uma menina de 14 anos tem tanto problema? Mas é, gente, eu tinha muitos problemas com a minha mente, enfim. Quando eu comecei a namorar com ele, a gente conversou e tudo mais. Eu fui contando aos poucos, meio com vergonha, mas eu fui contando aos poucos pra ele o que se passava, o que tanto me deixava triste, porque ele percebia que às vezes eu tava assim, mal, e ele foi de grande ajuda pra mim. Eu tava mal, mas eu tava muito mal. E eu ligava pra ele de madrugada, gente. E nisso ele ia acordar de madrugada, sabe? Eu ligava pra ele conversava, sempre amor, se acalma e tudo mais. As pessoas não sabiam disso. Por isso que a gente precisa pensar duas vezes antes de julgar alguém, sabe? Ou julgar alguma decisão de alguém. Porque nem sempre a gente sabe de tudo. Eu precisava do meu esposo, eu precisava da amizade dele. E assim, eu não tinha coragem de contar pra todo mundo. Muitas vezes eu escondia o que se passava. Então foi bom, ele foi um amigo pra mim. Foi a pessoa que eu consegui contar, consegui me abrir. Aos poucos, mas eu consegui. Então, eu consegui contar isso pra ele. Então isso me fez bem. Entende? Os meus pais perceberam que realmente foi muito bom ter começado a namorar com ele, porque eu comecei a me abrir mais, comecei a conversar, porque eu era uma pessoa muito fechada. Eu sou uma pessoa um pouco fechada ainda, mas eu era uma pessoa ainda mais fechada. Do tipo de pessoa que ficava trancada no quarto, ouvindo música e muito frustrada, com muitos pensamentos ruins. E essa é uma fase muito difícil que muitos adolescentes passam. Por isso também que eu quero trazer aqui no canal. Porque às vezes a gente se fecha, mas não é a melhor escolha, sabe? A melhor coisa que a gente faz é conversar. Se for com uma melhor amiga, bem, se for com o pai, se for com a mãe, com a avó, enfim. Com qualquer pessoa. Comigo foi o meu esposo. Eu consegui conversar com ele e ele conseguiu me ajudar. Demorou muito tempo, mas ele conseguiu me ajudar. Ele conseguiu me dar apoio emocional, sabe? Então eu espero que um dia tudo isso passe, fique tudo bem, todo mundo se entenda, todo mundo pensa, caramba, eu vou abrir o meu coração para entender o lado da outra pessoa. Isso é importante, mas eu acredito que com o tempo as coisas se ajeitem, né? Muito obrigada, Karen, pela sua sugestão de vídeo. Foi muito legal gravar esse vídeo, contar um pouquinho mais sobre como foi tudo isso. E gente, se vocês tiverem sugestões de vídeos, coloca nos comentários pra mim, que é sério, é muito legal. Então, se você tiver, me fala, tá bom? Sem timidez, coloca aí no comentário que eu vou ler, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo pra caramba, adoro falar.
É mesmo, é? Um beijão e até o próximo vídeo.